a busca do melhor, do estudo, do vestir, do se divertir. Mas eu tenho certeza, amanhã é nomeado o Dia dos Pais, mas Dia dos Pais são todos os dias, como são o Dia das Mães, Dia dos Professores. E esse Pai absoluto e supremo é que é digno de toda honra e toda glória, e que está hoje, nesta manhã, estendendo as suas mãos, voltado para esse colégio, e enviando anjos lá do céu para abençoar essa manhã. Você, pai, vai abraçar mais teu filho. Você, pai, vai dizer mais para o teu filho antes de sair da tua casa: eu te amo. Você vai ensinar a dizer eu te amo para o seu filho, e seu filho vai dizer eu te amo, meu pai. Porque precisa e falta isso hoje. A palavra eu te amo. Amor. Às vezes o pai, na correria, quer se divertir, toma um brinquedo aí, já fiz a minha parte, ó, escapa. Mas hoje olha para o seu filho e fala assim, ó, não, olha bem para o seu filho e fala assim, ó, eu te amo. Você é minha joia rara. Filho, você agora pequenininho, olha para o seu pai e fala assim: papai, eu estou aqui para aprender mais com o Senhor, porque você, meu pai, é o meu herói, o meu amigo.